Então, boa noite, pessoal. Vamos dar sequência no nosso estudo. Roda da vida como caminho para a lucidez é o que nós aspiramos, ver a roda da vida com lucidez, né? Que ela se torne o nosso caminho de autoconhecimento até a liberação. Nós estamos já indo para o oitavo encontro e nós vamos começar fazendo as preces iniciais e depois um tempo de prática de meditação. Eu vou conduzir. Vamos lá, então, eu vou compartilhar aqui o Sadhana. Mais uma vez em português e duas em tibetano. Prece de 7 linhas. Na fronteira noroeste do país de Ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de dakinis. Enquanto pratico, seguindo seus passos, rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os Siddhis. Ordenye Jenu Jansan Emage Sardon Pola Yansen Chukino Drumni Emajune Jesudrag Ordu Kandro Mante Kur Chichi Jesu Dadruki Jinji Lok Jir Jesu Sol Urupe Masidi Hu Arjin Yoji Nujan San Imaye Sardon Polan Yatsen Choki no Drumni Pema June Jesu Drag Urdu Kandro Mampe Kur Chichi Jesu Nadruki Jinji Love Shek Su Song Guru Pe Mai Siddhi. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje cho dan su chi cho nan la jan chu bar du dan ni chao su chi da gi jing so jing pe so nan chi dro la ping chi sanje dru par shu sangye cho dan su chi cho nan la jan chu bar du dan ni chao su chi da gi jing so jing pe so nan chi Rola Pinchir Sanjay Par Show. Muito bem, então vamos fazer a prática meditativa. Eu vou conduzir. Então, encontre uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Procure manter a coluna ereta, os ombros relaxados. Faça algumas inspirações conscientes, trazendo a mente de volta para o momento presente. Inspirando e exalando, relaxe o seu corpo. Inspirando e exalando, mantenha a mente presente, sem oscilar.
Hoje nós vamos fazer a prática dos lungs, foco na energia, mantendo o olhar entreaberto, os olhos repousando, frente, fisionomia relaxada, ombros soltos, coluna ereta. Vamos observar diretamente a experiência da sensação de cada elemento. Lembre-se que não é o caso de visualizar algo, mas sim de experienciar. Vamos começar pelo elemento terra. Observe a firmeza da sua postura, a força, a estabilidade. Uma montanha, nós observamos em nosso corpo, nas sensações, o elemento terra. Então, tendo percebido essa estabilidade, essa firmeza do elemento terra, nós observamos agora a fluidez, relaxamento, a não obstrução do elemento água. Perceba a energia fluindo desobstruída no seu corpo. Solte quaisquer tensões, contrações que você perceber. Então mantenha o corpo ereto e a mente clara. O elemento terra, força, firmeza. O elemento água, a fluidez. Vamos observar agora o elemento fogo, o calor, percebendo diretamente o calor em nosso corpo. Perceba regiões mais quentes, regiões mais frias. Tente equilibrar. Lembre-se, já temos a percepção do elemento terra, a firmeza na postura, a percepção do elemento água, um relaxamento, uma fluidez, uma soltura, e a percepção do elemento fogo, calor, essa energia que nós podemos sentir em nós, aquecendo, curando. Vamos observar o elemento ar. Quando inspiramos, percebemos o espaço, a expansão do tórax, abrindo espaço para o elemento ar circular. O elemento ar, o vento, ele sopra a brasa do fogo. E quando inspiramos e exalamos, conseguimos perceber diretamente esse calor. A sensação de quando subimos uma montanha e observamos a amplidão,
essa abertura do elemento ar, indo observando o elemento terra, firmeza, o elemento água, fluidez, o elemento fogo, calor, o elemento ar, a expansão. Passamos a observar o elemento éter, o brilho, o interesse na mente, a eletricidade do momento, que nos mantém conectados, interessados pela prática. Você pode perceber que é possível intensificar o elemento éter. Todos os elementos estão interligados. Na verdade, eles são um só, num, uma só energia primordial que se mostra por várias facetas. Então, observe esse Lung fluindo em seu corpo, os cinco elementos, harmonizando, equilibrando a energia, trazendo centramento, a mente mais calma, centrada e lúcida, consciente. Se você perceber que a mente está divagando, se distraindo, apenas volte. E você pode perceber, através do fluxo da respiração, o movimento dos lungs. Ficar muito abstrato para você, você pode voltar o foco e observar a respiração lá no abdômen. Inspirando e exalando, os cinco lungs vão se harmonizando. Então vamos manter o silêncio os próximos minutos, procurando manter a mente clara, vívida, corpo relaxado, energia estável, fluindo desobstruída.
Pode voltar o foco da sua atenção para dentro do mundo interno, mantendo a consciência imóvel, repousando, mesmo em meio a quaisquer tipo de estímulos sensoriais que possam surgir. Uma vez tendo os números equilibrados, a energia estável, é maior a chance da nossa mente estar focada, não ficar correndo atrás de objetos. Apenas não se perca de si mesmo. Não deixe a mente ser cooptada por imagens, sons, histórias. Isso pode surgir, mas você não dá sequência, livre de apego ou aversão aos fenômenos. Tudo bem. Vamos voltando. Tudo bem, tranquilo? Tudo bem, Pedro? Olha aí, Eliane, bem-vindos. Hum. Alguém tem alguma pergunta? Um comentário sobre a prática?
A gente tinha feito essa prática dos lunges, né, na semana passada. Aí a Dani e o Léo pediram pra gente gravar, né? Agora eu gravei. A gente fez de novo, daí eu mando no grupo, depois eu compartilho, então. É uma maneira que o Lama Santen nos ensina para praticar a shamatha, a permanência serena, focada na energia. Ela é um pouco mais sutil, né, do que a respiração. A respiração é muito direta, é mais fácil, né, para a gente poder perceber. Se você sentir e está muito abstrato, é melhor voltar para a respiração, né? Pode ser na narina, pode ser no abdômen, mas manter a mente repousando ali. O treino principal é que a mente retorne ao foco, né? A gente muitas vezes o que acontece é que a nossa mente ela se funde com o referente do pensamento. É como se ela entrasse no pensamento e se tornasse o próprio pensamento. Como quando a gente vai ao cinema e a gente entra na tela do filme e esquece que tem um corpo, esquece que está no cinema, esquece que tem pipoca do lado, Coca-Cola e assim. Então a nossa mente ela faz esse movimento. Isso é a vidya. Isso é a, vamos dizer assim, a dualidade, né? A gente esquece e entra naquela história e se perde. É isso que é a questão maior. A gente vai precisar treinar, manter a lucidez, manter a consciência. O que que é lucidez? É estar sabendo do que está acontecendo ali, estar consciente, né? Então a gente fala, às vezes é possível treinar isso, trazer a consciência, ela se torna imóvel, e aí você vai perceber que tem uma forma de operar a mente que ela vai tentar entrar naquela história. Vai surgir uma imagem, vai surgir uma história, uma bolha. E aí você vai tentar, acaba mergulhando, a mente parece que ela tem essa tendência, porque a gente precisa treinar esse espaço de liberdade entre o estímulo que surge, o impulso, que é a tendência de entrar naquela história, como entrar na história do cinema, na tela do filme. Tá fazendo sentido isso que nós estamos falando? Então a gente começa a ganhar graus de liberdade na nossa mente, gerando esse espaço, esse descolamento entre o pensamento, ou uma imagem, ou qualquer coisa que surja, uma história, e eu precisar necessariamente ser responsivo e já mergulhar naquela história, como se eu fosse cooptado pelo pensamento, entende? Aí a mente ela é catapultada para uma outra história, um outro momento, e eu esqueço do que eu estou aqui. Então, o que eu tenho que fazer é isso: eu mantenho a consciência lúcida, imóvel, em meio aos fenômenos que vão surgindo. É importante eu observar que surgem os fenômenos, entende? A gente não está suprimindo aquilo. Tá tudo bem que apareçam as imagens, mas o treino nosso é não precisar se esquecer do que está fazendo e entrar na história e ficar, vamos dizer assim, usando a energia da mente para gerar mais um desdobramento daquela história. Isso é originação dependente, né? Tá bom? Aí vamos continuar então o nosso texto. A gente está lendo o livro Roda da Vida, como um caminho para a lucidez, contemplando agora as causas do sofrimento, que é a segunda nobre verdade. O Buda então enunciou quatro nobres verdades: a primeira é do sofrimento, depois as causas do sofrimento, a liberação ou a cessação do sofrimento e o caminho que leva para a cessação. São as quatro nobres verdades, o ensinamento basilar do budismo, né? Quando o Buda girou a volta do Dharma em Varanasi, lá em Zipatana, né? O Parque dos Servos, Sarnath. Então, o Lama está trazendo para nós, ele falou de uma maneira panorâmica no capítulo um, depois ele foi esmiuçando sobre dukkha, que é a primeira nova verdade da insatisfatoriedade, né? Aí ele descreveu para nós os seis reinos e a gente também olhou os três animais e a forma da nossa mente operar, lembrem, né? Então a gente tem o galo, a cobra e o javali. O javali é a nossa identidade, a nossa fixação, né? O personagem dentro da nossa história.
Depois, o galo são as ações incessantes, né? A avidez, a ganância, o que a gente tem que fazer para que aquilo funcione. E a cobra, é a energia de defesa, a raiva, quando algo obstaculiza o que o javali ou a identidade está querendo fazer. Tá bom? Esse é o cerne do nosso sofrimento que ele descreveu para nós dentro do Primeira Nova Verdade, no capítulo 1, né? Agora a gente está no capítulo 2, que ele está descrevendo, então, as causas do sofrimento, ou seja, os 12 elos da originação interdependente. Quando o Buda atingiu a iluminação em Bodhigaya, né, embaixo da árvore Bodhi, foi esse o insight que veio para ele. Ele olhou e viu como é que a mente se prendia e como é que a mente podia se libertar, quando ele fez o caminho inverso do 12º para o primeiro elo. Nós estamos olhando os elos um a um. A semana passada a gente olhou, quem quiser ver tem o vídeo, né? Então a gente olhou sobre a vidya. Então lembra, vidya é visão, a é negação. Então é a negação da visão, é a cegueira, quando eu não vejo a realidade tal qual ela é. E a realidade é a não dualidade. Só que a gente se sente separado da realidade, como se o que eu penso, o que eu construo, não tem a ver com a realidade no entorno. Parece que a realidade ela já está posta. Ela é assim. Eu entrei no mundo, agora eu tenho que achar meu lugar ao sol. É mais ou menos isso. Essa é a visão convencional, vamos dizer assim. E o Lama aqui está trazendo para nós que a gente pode retomar a nossa visão, recobrar ela, né? Lembra, né, que sempre que a gente lembrar de Avidya no SEB, a gente lembra lá do cubo do Wittgenstein, né? Então tá aqui, ó, que o Lama sempre usa, lembra, né? Essa imagem é como se fosse uma chave para nós. Por quê? É uma imagem que é desenhada num plano, em 2D, e eu posso olhar para ela e ver um 3D, né? Ver um cubo. E depois eu posso virar minha mente, a posição da minha mente e ver um outro cubo. Vocês lembram disso, né? Quem não estava, né? A gente pode olhar, ver um cubo aqui com a face aqui desse lado, virado para baixo aqui, e depois eu posso inverter, ó, uma outra face aqui, uma outra face aqui e a de baixo aqui, ó. Deu para entender? Ah, o desenho é o mesmo, não mudou nada, mas a minha mente muda a posição, eu vejo outra coisa. O que que é o insight que o Lama quer trazer para nós quando ele mostra, fala, ensina a vida a partir desse insight do cubo, né? A ideia é o que nós estamos vendo é uma construção que depende dos referenciais internos. Então, lembrar sempre isso, não é o mundo, não são os fatos do mundo, é a experiência de mundo que eu estou construindo. É isso que eu descrevo. Se eu pensar que eu estou descrevendo o mundo, vocês lembram que a gente vai para uma verdade absoluta. Então, todo mundo sente que está vendo a realidade como ela é. Não é verdade? Só que aí quando você vai descrever a mesma situação, cada um vai descrever de um jeito. Pensa uma festa que você foi, com vários amigos. Cada um descreveu de um jeito. Não é assim? É o mesmo lugar, mesmo ambiente. A experiência é com relação a uma pessoa, com relação a uma universidade, a um trabalho, qualquer coisa. E você mesmo vai construir de várias formas aquela situação, aquele lugar, aquelas pessoas, não é verdade? Lembra que depois o outro exemplo que a gente trouxe para a Vidya foi a foto. A mesma foto eu posso construir de muitas formas, não é verdade? E cada pessoa vê a foto e tem uma sensação dela. Não está na foto, portanto, está no mundo interno, está nos referenciais que eu adotei. Que é como eu ver o cubo de um jeito ou o cubo do outro. Tá bom, gente? Está fazendo sentido isso ou está muito estranho? Tudo bem? Então vamos seguir. Aqui foi só um adendo. Ah, e lembrando, né, que a foto ela não é mais nada do que papel e tinta, né? E toner, quando está impressa.
Ou ela é pixels lá que a gente está olhando no computador, no celular. E ainda assim eu tenho emoções quando eu vejo a foto do meu filho, a foto da minha esposa, a foto dos meus pais, a foto dos meus avós que faleceram. Então eu lembro de histórias. Eu construo a partir de imagens. Só que não está na imagem, parece que está nela, não é isso? Isso é a dualidade. Parece que vem de fora aquilo. E, na verdade, é um movimento coemergente, lembra? Ele surge junto. O objeto e o observador surgem no mesmo fenômeno. Tá bom? Então vamos dar sequência. A gente vai ler hoje, então, o segundo elo, samskaras, que são as marcas mentais, lá na página 47. Conseguiu um livro, Vera? Ainda não? Qualquer coisa tem na lojinha também. Mas talvez eu acho que pode ser Pois com é, certeza. eu tenho que ver Ou na pegar biblioteca lá. isso na biblioteca. O pessoal também com certeza tem, os moradores aí do Suca, com certeza você consegue um livrinho Uhum, emprestado. É só falar que rapidinho ele chega aí para você. tá bom. Então tá bom, vamos lá. O segundo elo corresponde a estruturas internas sutis chamadas samskara. Aí aqui, skara em sânscrito significa cicatriz. Samskara significa conjunto de cicatrizes ou marcas por hábito. Então, o segundo elo corresponde a estruturas internas sutis chamadas samskara, surgidas a partir de avidya, da delusão. O símbolo é um oleiro trabalhando com argila. Está aqui a imagem na pintura, o oleiro fazendo o vaso, né? O oleiro começa seu trabalho com uma bolota de argila, que, por mais formas que adquira, continua sendo argila. A experiência toda, porém, já não é mais a da bolota de argila. Ao final do trabalho, o oleiro vê um pote ali. Para descrever a diferença entre a bolota de argila e o pote de argila, ele terá de falar sobre a forma do objeto. Esse é o aspecto sutil. A diferença entre a bolota e o pote não pode ser explicada na microestrutura da argila. O oleiro só verá o pote através do processo de delusão de sua visão, tendo por base a bolota da argila. Isso é originação dependente, né? Vamos colocar um outro exemplo. Uma pessoa começa a trabalhar com a bolota de argila e gera um pote, mas não gosta do resultado e o desfaz. Na sequência, faz outro. Ainda não satisfeita, desmancha o pote novamente e torna a refazê-lo várias vezes, até surgir a forma que ele tinha em mente, que espelha o que busca ver. Como surge essa aparência de argila? Da inseparatividade entre a mente que vê e o objeto que é visto. Então, aqui é a coemergência, né? A inseparatividade entre a mente que vê e o objeto que é visto. Lembra que aqui é a questão do cubo, né? Quando ele olha para a argila, ele vê o pote. Da mesma forma, nós olhamos para riscos em um papel e vemos um cubo. Samskaras são marcas internas, são os referenciais, né, os condicionamentos. O conjunto de marcas, mais seus impulsos, caracterizam uma pessoa. Essas marcas são a base, os tijolos de qualquer construção do karma. Estão presentes em tudo. A pintura surrealista de Salvador Dalí é um exemplo. Seus relógios tortos incomodam, causam um estranhamento. Olhamos para o quadro e vemos um relógio torto. Por que o incômodo? Na verdade, não há relógio ali, não há nenhum relógio ali. É apenas tinta sobre uma tela. Como pode tinta sobre tela nos incomodar? Temos marcas mentais nas quais os relógios têm uma certa aparência. Aquilo parece um relógio, mas não se encaixa nas nossas expectativas de um relógio.
Quando fitamos a imagem do relógio torto, as marcas mentais de relógio são acionadas, mas não temos como compatibilizá-las com o relógio torto. A arte é interessante para percebermos como as marcas mentais são montadas, como operamos diretamente com elas. Podemos, porém, escolher as marcas. Mais que isso, podemos criá-las. Podemos sustentar umas e não sustentar outras. O que sustenta Samskara, as marcas mentais? É a luminosidade da mente, que está por trás de todas as experiências. Precisamos aprender a reconhecê-la. Ela está sempre operando. Entendendo isso, compreendemos que as marcas mentais têm a consistência de avidya. É a luminosidade da mente produzindo particularidades ou movimentos isolados. Vemos que samskara é produto de avidya, é uma construção, surge através da delusão. A luminosidade cria marcas mentais, mas essas não são perenes ou imutáveis. Em verdade, são efêmeras e imutáveis. Podemos criar outras marcas a qualquer momento. Até aqui tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, o que que ele está dizendo assim? Que as marcas mentais é que acabam influenciando as nossas construções, né? Aquilo que a gente está experienciando. Só que ele não, ele está dizendo que elas não são assim absolutas. Não é que a gente tem um condicionamento fixo, um karma final que não tem saída. Não é isso. Ele mostra que é a luminosidade da mente que pode escolher as marcas mentais, pode escolher que tipo de referencial que vai adotar para operar a mente. Primeiro, produzimos a habilidade de fazer surgir o objeto e observador. Em seguida, temos muitos objetos, muitas formas de manifestar a relação objeto-observador. Esse caminho já preparado é simbolizado pela chuva que abre sulcos na terra. Uma vez que os sulcos estejam abertos, é natural que a água da chuva corra por eles. Com o tempo, temos rios e vales surgidos desse fluxo de água. Esse conjunto de marcas é chamado samskara. No entanto, as marcas não são apenas marcas. Cada vez que temos uma experiência de observador olhando objetos, este traz energias consigo. Percebemos que surge um pensamento ou uma imagem e que essa imagem tem uma energia que nos conduz a outra imagem ou pensamento, que conduz a outro, que conduz a outro indefinidamente. Assim nos dispersamos, nos tornamos realmente distraídos. Não é o surgimento do objeto que causa a dispersão. A dispersão é causada pela energia de responsividade que o objeto aciona e que faz com que sejamos conduzidos sucessivamente para outros objetos mentais. Samskaras são marcas internas. O conjunto de marcas, mais seus impulsos, caracterizam uma pessoa. Essas marcas são a base, os tijolos de qualquer construção do karma. Eles estão presentes em tudo. Então, aqui tem a imagem, né, do oleiro fazendo o pote, mas dando um zoom. Então, esse foi o segundo capítulo falando sobre as marcas mentais. Diga, Diego. Gabriel, boa É, noite. opa, Pode falar, Diego. pode falar, Pedro. Gabriel, Linha alfabética. esse- Primeiro Diego e depois o Pedro. é, a gente já falou várias situações sobre karma, né? Aí eu queria só entender, porque pelo que eu pesquisei, a ideia de karma seria uma espécie de causa e efeito, ou, ou a gente interpreta de outra forma, porque que nem aqui ele está falando que são a base,
os tijolos de qualquer construção do karma. Daí, por causa disso, eu não entendi muito bem, assim. Ou eu acho que eu não sei se eu estou interpretando corretamente a ideia de karma. Muita karma nessa hora, então, né, Diego? O karma, cara, é assim, ó. Ele não é um fatalismo, lembra que a gente já falou, aquela fatalidade, não tem como escapar. Muitas tradições acreditam no karma como uma coisa muito sólida, final, vamos dizer assim, esse é o meu karma, eu tenho que passar por isso. Você já ouviu isso, né? Então, tem pessoas que têm essa visão. Isso não é a visão do budismo. No budismo, a base é a vacuidade. Sempre tem que lembrar isso. O próprio karma é vazio e luminoso. Então, a gente vai ver que ele não é final, pronto, acabado, um fatalismo, não. Determinismo, eu tenho que seguir aquilo, tá? Então, o karma é criado pela mente primordial. Por liberdade, eu passo a fazer certas escolhas. Num certo momento, eu começo a fazer sempre a mesma escolha. Por exemplo, ó, você vai da sua casa até a escola da sua filha e você vai levar ela. No começo, a primeira vez que você foi lá, você foi escolhendo, você olhou o GPS, você quis um lado, o outro. Depois você foi tentando um jeito, tentando outro, até que chegou uma hora que você falou, eu vou sempre por esse caminho. Você entendeu? É como se fosse, esse é o karma, essa é a tua, é o condicionamento que eu vou seguir ali. E o Lama dá o exemplo aqui, é quando, por exemplo, chove e cai a água no mesmo lugar, começa a sulcar a terra. Então começa a chover e faz um sulco na terra. De repente, forma um leito de um rio ali. Aí o que acontece? Sempre que a água cair ali, ela vai escorrer daquela maneira. Você entendeu? Ela vai seguir aquele leito, aquele sulco que foi sendo formado ali naquela terra. Entende? Então, isso é o karma. Tem a ver com causa e efeito, né? Com ação e reação. A palavra karma no budismo é ação que a gente tem que lembrar. É quando eu ponho as coisas em ação. E aí tem as tendências, que são os samskaras que nós estamos lendo agora, no segundo elo, né? As marcas mentais. Lembrar que são referenciais que eu adoto. Eu parto daqueles referenciais e começo a agir daquela forma. Deixa eu falar, Diego. Eu acho que eu entendi, Gabriel. Então, digamos, por causa desses referenciais, tipo, que nem você deu exemplo, por causa de alguns referenciais, eu sempre vou fazer o mesmo caminho para levar e para buscar minha filha na escola. Isso. Você, Então, você eu escolhe um construo. certo jeito. Teriam vários Daí, jeitos de ir para lá e voltar. Talvez a sua esposa faça de um outro jeito. Talvez outra pessoa faça de outro jeito. Tem vários caminhos. Mas eu começo a me habituar e fazer aquele caminho. Eu começo a me daí habituar e querer sempre ir naquele restaurante. Eu começo a me habituar e querer sempre ir naquela praça. Querer fazer aquele passeio. Você entende? E aí ele mostra para nós que não é só uma questão de um referencial cognitivo. É a questão da energia, é como a nossa energia se move. A gente gosta de um certo padrão de energia. E aí a gente passa a buscar aquela experiência para reproduzir aquela energia, aquele padrão. E aí então, por exemplo, eu falo, eu gosto de Pepsi e não gosto de Coca, entendeu? Eu gosto do Flamengo e não gosto do Fluminense. Então eu começo a fazer escolhas e começo a gerar esse tipo de conexão que é kármica daí, entendeu? Porque daí é como se fosse assim, eu estou construindo um padrão e eu me sinto aquilo. É o que vai ser no próximo elo agora que ele vai falar. Aí vai surgir a entendi. Vijnana, que é a consciência dual. A consciência que se define a partir desses referenciais, a partir de samskaras. Ela olha para aquilo e fala: Eu sou isso. É nisso que eu acredito. É assim que eu faço. É assim que eu funciono. E daí, no caso, você constrói tipo, essa repetição da ação que passa a ser entendida como karma, né? Tipo, a repetição da ação sempre ser igual, né? Isso, isso.
O karma é como se fosse uma energia, um impulso inconsciente, involuntário de fazer alguma coisa sempre de uma certa forma. Você vai no buffet de um lugar, de um restaurante, você tem a tendência de pegar as mesmas coisas. Você Ou, entendeu? Então, isso é o karma. Tem um é monte de coisa para verdade. pegar. E nem todo mundo pega as mesmas coisas que você, né? Mas aquela tendência a gente tem de repetir aquilo. E é uma questão, não é cognitiva, é uma questão energética que move. A, a gente gosta de comer quando a gente para ali no Jardim das Américas, que é o shopping que facilita a nossa chegada e saída de Curitiba. Tem um lugar que você monta o prato ali, né? Tanto eu quanto a Olga, quando a gente vai comer ali, a gente sempre pega as mesmas coisas. Umas coisas. É isso aí. Então, tá exemplificado aí caras, né? É Entendi. o estilo de Obrigado. pote, entendeu? Ele tá mostrando o oleiro que tá fazendo o pote, ele pode desfazer, ele não quer, ele quer o pote que tem na mente dele. Então, quando você passa lá no Shopping Jardim das Américas, na sua mente já tem o seu prato montado. E isso são os caras, entende? É isso aí. Pode falar, Pedro. Boa noite. Não, a Boa minha pergunta noite. era muito parecida com essa do Diego, né? É porque eu vejo ali, por exemplo, marcas, né? Marcas internas, né? Ou referenciais internos. Eu ia perguntar isso, assim, se os sanskaras são as marcas kármicas, né? São os Porque condicionamentos, aquilo que a gente está herdando, né, de outras vidas e dessa própria vida, que a gente foi experienciando e foi, como é que eu vou dizer assim, cultivando aquilo. Porque o karma, vamos dizer assim, a gente pode dizer que existe karma negativo e que existe karma positivo. Karma positivo são os méritos, né? E o karma negativo seria o próprio karma, que na verdade são maneiras, como se fosse assim, protocolo, diretriz para seguir alguma coisa. Você entende? É como se fosse um procedimento, só que ele é internalizado dentro de nós. E aí você acaba fazendo aquilo de uma maneira inconsciente, assim, autômata. Quanto mais autômato eu tô, menos autonomia eu tenho, menos lucidez, menos consciência, mais sob o poder do karma, vamos dizer assim. Um mestre, ele está totalmente livre do karma. Ele não tem, vamos dizer assim, nenhum tipo de apego ou referencial que direcione a energia dele de uma maneira rígida, condicionada, fixa. Tem que ser desse jeito. Você entende? Então o mestre ele está aberto nesse espaço de possibilidades e pode surgir e construir da maneira livre que ele sentir que é o caso de surgir ali. Ele não acha que tem que fazer de um certo jeito. Não tem um condicionamento, não tem algo pré-concebido internamente que deve ser desse jeito. Quando a gente tem essa nossa agenda interna, a gente acaba se fixando e acaba, vamos dizer assim, tentando forçar a realidade a ela tomar a feição que a gente acha que deve ter, entendeu? Quando eu tenho uma ideia de como as coisas devem ser, e eu chego num ambiente ou num momento, numa situação que elas não são daquele jeito que está na minha ideia, aí eu tenho um choque, sabe assim? A questão da realidade e com aquilo que eu tenho de expectativa dentro. Então, isso é a minha marca mental, é meu karma que está surgindo ali naquela hora, porque eu estou apegado àqueles referenciais, eu não vejo a realidade como ela está se mostrando. Eu vejo a partir da minha lente, da minha realidade, da minha forma de pensar o mundo. Faz sentido isso, Pedro? sim, Então, sim. o Eu treino fico nosso no pensando, budismo é elucidar as bolhas, os samskaras, os condicionamentos
e conseguir cada vez mais estar num espaço aberto de liberdade e não estar apegado a referenciais, a procedimentos, sabe? De tentar meio que congelar, cristalizar, estar dentro da minha zona de conforto, do meu controle para lidar com a realidade. A realidade deve ser de uma certa forma. Tá fazendo Sim. sentido isso? Pode falar, Pedro. Sim. Não, eu estava pensando agora, principalmente a partir desse exemplo dos relógios derretidos, né? Sobre a minha relação com as cidades onde eu morei. Porque para mim, Manaus é um relógio derretido, né? Eu chego aqui, tenho uma expectativa, aí eu encontro assim ruas muito grandes, né? Avenidas assim, meio que não se conectam, uma escala muito grande, né? Pouca gente na rua, pouca árvore, muito diferente assim da imagem de cidade que eu tinha, né? De Porto Alegre, de Belém. Aí eu não vejo, né? Aquele referencial. Aí eu fico buscando às vezes, fico buscando Belém, fico buscando Porto Alegre. E aí não é, e aí a gente sofre, né? Mas aí eu olho para trás também, me lembro de como que eu sofri quando eu me mudei de Belém para Porto Alegre. E hoje em dia eu acho Belém e Porto Alegre muito parecidas, assim. Não entendo por que foi tão difícil para mim naquela época, né? Essas marcas elas vão mudando também, vão se transformando, né? Perfeito, Pedro. É isso mesmo. É a experiência da cidade que você constrói. E ela surge a partir desses referenciais que você tem dentro de você. É isso mesmo. É igual o Caetano cantando, é que Narciso acha feio, que não é espelho, porque ele tem o espelho da Bahia, não é isso? De Salvador, de Santo Amaro da Purificação. E aí ele vai cair em São Paulo. Como é que ele vai construir a realidade? Entende? Se ele só olha a realidade a partir da visão dele, né? Pode falar, Vera. Eu queria, vou contar uma coisa que aconteceu assim com a minha mãe, que se é karma isso, sabe? Minha mãe é falecida já, né? Mas quando ela era mais nova, bem mais nova, ela tinha uma mania, assim, mas uma coisa boa, né? Mas também não era tão boa, porque vinha gente bater campainha, ela atendia e a pessoa contava uma história para ela e ela acreditava e ela ajudava a pessoa, sabe? E a gente via que a pessoa estava mentindo para ela, sabe? E ela ajudava, né? Daí a gente falava, mãe, esse cara tá te enganando, tal. Cara, ela não conseguia ver que a pessoa estava enganando ela, né? Ela não acreditava. Isso é um karma dela. Aí é legal ajudar, né? Mas era demais, sabe? E a gente percebia que o pessoal roubava dinheiro, pegava de emprestado. Nossa, era assim, difícil, né? E eu percebi em mim que eu tenho um pouco disso também. Se uma pessoa chega para mim e começa a contar, eu vou junto, né? Né? Isso aí é karma? Isso é karma, com certeza, Vera. É assim, é uma forma pronta de responder à situação, entendeu? Então parece que eu já estou meio que treinado, meio que condicionado para que quando alguém me contar uma história, eu faça aquilo que a pessoa está falando. Na verdade, não é nem se vai dar ou não dar, mas é ter a liberdade, a lucidez para poder avaliar a situação do que deve ser feito. Se eu já vou, por exemplo, assim, ó, com a minha ideia que eu sempre vou dar, ou que eu nunca vou dar, você está vendo que eu estou com a mente estreita? Eu não estou aberto para a realidade do que está acontecendo na minha frente, no fenômeno. Então, esse é um condicionamento também. A gente, sempre que puder, a gente quer ajudar as pessoas, mas tem que ver o que que é ajudar. Entrar na história dela, você pode estar corroborando, ratificando com aquele padrão dela de ação, e que também não é saudável, né? Então, às vezes, a gente tem que interromper ações negativas, né? Não dar sequência.
não é bom para a própria pessoa ser vitoriosa em ações negativas que ela esteja cometendo sofrimento para ela e para os outros, né? Gerando sofrimento para ela e para os outros. Pois é. Pode falar, Pedro. Tinha levantado a mão, né? Então, não, porque eu fiquei pensando aqui nessa história que a Vera contou, e meu avô, ele era assim, né? Meu avô, ele ajudava todo mundo e tal. Às vezes o pessoal pedia as coisas para ele na rua, aí ele não tinha dinheiro, ele dava alguma coisa que estava no corpo dele, sabe? Ah, um relógio. Enfim, aí minha avó ficava muito chateada, né? Porque ela dizia também que as pessoas enganavam ele. E aí depois a gente foi entendendo, assim, que para ele, na verdade, era indiferente se a pessoa estava falando a verdade ou a mentira, né? Porque ele queria ajudar, assim, para ele era importante ajudar, né? Eu acho que ele pensava assim, pô, se a pessoa teve coragem de vir até aqui inventar uma mentira, é porque de alguma forma ela está precisando, né? E eu tenho para dar, então. Aí esse era o jeito dele, né? E nunca faltou nada É para ele. Mas agora, pensando por isso. esse lado, que tu estás falando, de, ah, não, de repente ele estava corroborando uma ação negativa do outro, né? A Mas, gente por não outro sabe. Sabe o que lado, acontece, Pedro? Não é, dá para julgar. Esse que é o ponto, porque vocês lembram lá que a gente começou, talvez tenha falado isso mais lá no estudo do Gampopa, né? Mas aqui, nesse estudo, com certeza o Lama vai trazer também. O que define a ação é a intenção. Então, não é a ação em si. Se você tem um tipo de motivação, muda totalmente o resultado daquela ação, lembra? Então, se o teu avô ou a mãe da Vera tinha uma intenção pura de ajudar o outro, independe do outro. Vocês entendem isso? Então não tem uma coisa final, pronta, acabada, igual a gente está falando, que tem que fazer assim ou fazer assado. Mas é a motivação. Se ele tem um bom coração e quer ajudar, pode ser que aquilo tenha sido de alguma forma ajudado o outro. A gente não sabe. Não dá para ter uma clarividência de saber como é que aquilo tudo vai repercutir. Então é a motivação. Como a gente já falou, a pessoa pode construir um hospital filantrópico para crianças com câncer. E ela doa muitos milhões, bilhões de reais. E ela pode só estar fazendo aquilo para a reputação dela, reputação da família, para ter lá a plaquinha no nome do hospital. Vocês entendem? Então não é a ação em si, é a motivação. É Claro. isso. Não importa se é uma ação grande, uma ação pequena, é aquilo que a pessoa faz de coração, né? Alguém mais quer fazer algum comentário? Eliane, você está querendo falar? Tem que liberar o som. Isso. Então, boa noite. Boa noite. Então, é, é, é exatamente o que você comentou. E eu também tenho esses acertos com os meus filhos, porque eu tive ensinamentos do Shagdut. E eu nunca me esqueço, em 2002. Ele falou assim, deem, ele falou, sempre deem, ele falou. Se a pessoa pede, ele falou, e eu tive a mesma fala com os meus filhos, deem. Se você sente, se a sua intenção é pura, o que a pessoa vai fazer depois, isso. Pedagoga? Isso não é o seu problema. Não julgue. Ah, bom, achei que você estava dormindo, sentado. É isso mesmo, Eliane. Né? Não é que a pessoa estava falando, né? Eu não entendi, né? Então eu nunca me esqueci porque os meus filhos sempre dizem assim, então mãe,
Eu falei, olha, ela pediu, me explicou a situação e a minha intenção é de ajudar ela, é pura. Se depois ela vai retornar ou me pagar, esse já não. Se ela me está falando, está precisando, por exemplo, A, B, C, essa é a minha. Eu não vou estar, não me pagou, isso já não. E o Rinpoche falou assim, exatamente isso. Ele falou. É que a motivação, a intenção da pessoa pura. Então, eu gostei disso também que você estava afirmando, né? E, casualmente, esse ano também estava Lama Santo também estava esse foi esse ano, né, que ele foi para a Nirvana, né? E sempre ele aparecia lá, e eu me lembro com certeza. Eu pensei, nossa, será que ele escutou? Tá, tipo assim também. Não, a gente já faz para fazendo associação, isso já é outra coisa. Né? Mas é isso. Eu tinha que. Hum, Obrigado, Eliane. Obrigado da Não, contribuição. Muito bom. ok. É isso mesmo, então, pessoal. Sempre lembrar, então, estabeleça uma boa motivação quando você for começar o seu dia, quando for começar qualquer tipo de ação, né? Começa no trabalho, começa num estudo, como vai fazer uma reunião. Deixa ali alguns segundos, né? Um minuto, né? Para você estabelecer a motivação, que seja o mais puro possível, que isso possa ser de significância, seja algo significativo, né? Que seja de benefício que eu estiver fazendo aqui, o que estiver sendo feito, né? Então, daí isso muda a ação, né? Em relação ao que a gente está vendo aqui, né, no texto. Então, a vidya, que é a cegueira, ela leva para samskaras, que são as marcas mentais. Quando eu me separo, eu me sinto dual do objeto, eu começo a olhar características do objeto e fazer escolhas daquilo que eu gosto ou eu não gosto. Aí eu começo a me apropriar. Vocês lembram quando a gente visualizou uma imagem, né, para dar o exemplo de avidya? Naquela imagem eu posso ver a minha própria mente. E aí eu começo a fazer escolhas. Eu tomo referenciais internos, né? Então, quando a gente for elucidar esse processo, né, que depois ele vai mostrar como é que é, a gente está conhecendo os 12 elos agora, vimos o primeiro e o segundo, e aí depois a gente vai fazer até o 12º, e depois inverter do 12º para o primeiro. E aí, o mais importante não é gerar aversão a isso, né? A bolha, por exemplo, a realidade, uma pessoa que está pedindo, uma pessoa que está dando, e você acha que ela está sendo ou a outra é ingrata, qualquer coisa, não é que você vai julgar as bolhas. O mais importante é a gente elucidar a bolha. Dá para entender isso? Isso é iluminar o fenômeno. Então, tudo que surgir, a gente vai ter que iluminar. Então, primeira coisa é perceber assim, ó, não é o mundo externo, porque ele não tem nada externo que não tenha um referencial interno. Esses dias atrás, o Lama deu uma palestra lá no Rio de Janeiro, faz umas 2 semanas. E daí ele falava assim, quando você olha, por exemplo, uma pessoa faz uma coisa horrível, aí todo mundo, nossa, que horrível que ela fez, olha lá, e começa a julgar. Daí ele fala assim, como é importante olhar o mundo interno, que a própria psicologia ajudou, por exemplo, a descortinar isso, que existe um mundo interno. Aí alguém fala assim, não, veja bem, olha onde a pessoa nasceu, olha qual foi a história de vida, olha quais sofrimentos ela passou, olha tudo que aconteceu na vida dela e para ela chegar onde ela está agora. Aí você fala, puxa, é verdade, veja bem, então não é bem assim. Então você já está colocando o mundo interno. Entende? Veja, você está vendo a importância do mundo interno, das experiências, que não é uma coisa externa, posta, acabada fora. Fez sentido isso? A gente conseguiu conectar? Então é isso que nós vamos olhar agora. E daí nós vamos olhando agora os próximos elos, nos próximos encontros, né? Pessoal,
Tem mais alguma pergunta, alguma colocação? Ô, Gabriel, eu queria compartilhar só uma observação que eu venho fazendo há uns dias, que é, antes de existir, assim, as redes sociais, né, que, que funcionam basicamente pela internet, a gente tinha um modo de vida que nós éramos convidados a emitir uma opinião, né? A escolher um lado ou fazer algum tipo de julgamento, né? Então, quando você encontrava algum amigo, ele contava uma história e esperava que você concordasse ou discordasse, né? E eu vi que eu vi que o que aconteceu com a internet, especialmente com as redes sociais, assim, parece que isso foi, digamos, amplificado, assim, potencializado, né? Porque eu comecei a perceber um padrão. Tipo, eu não uso rede social para. De vez em quando eu olho alguma coisa, mas eu não posto nada, né? Mas eu compro algumas coisas pela internet. Eu comecei a perceber que existe um padrão, por exemplo, quando você faz uma compra, no caso eu faço no Mercado Livre. Cada 2 dias chega um e-mail dizendo assim: outros compradores esperam sua opinião. Diga o que você acha. Daí você leva o carro na revisão, aí a concessionária passa uns 2 dias, eles mandam e-mail para você dizendo assim: avalie o nosso serviço. Eu tenho a sensação de que a internet, né, enfim, parece que eles chamam você para você dar uma opinião, emitir uma ideia, ou fazer um julgamento que seja, ou fazer uma avaliação, fazer um review, não sei o quê. Parece que eles não deixam você ter paz, né? Tipo, como eu falei antes no começo, parece que eles querem que você entre na bolha e fique ali, né? E não pense, não pense sobre o que está acontecendo, só simplesmente execute, porque essa era uma crítica que existia antigamente em relação à televisão, né? Quando você assistia muita TV, eles falavam que você era muito alienado, mas hoje em dia essa alienação ela se transferiu assim para, não se transferiu, mas se propagou pela internet, porque quando eu vou, quando eu observo essas coisas e eu penso em tudo que a gente está estudando aqui, eu penso que esse é um espaço que a gente tem para, entre aspas, assim, para dar aquela respirada, né? Para você não ser tão responsivo, né? Nas coisas. Tá perfeito, Diego, é isso mesmo. Tem uma sugestão, né, de um livro que se chama é, A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, que é um professor da Universidade Norte-Americana, e que a equipe dele estudou o impacto das redes sociais em adolescentes de 2010 a 2015, especialmente, né? Quando o smartphone se tornou muito popularizado, as câmeras frontais, as pessoas faziam muita selfie. Então, como que aquilo impactou em termos de ansiedade, depressão, suicídio, automutilação e assim vai. Ali ele vai mostrar exatamente isso, assim, que tudo eles estão usando nossas marcas mentais, nosso condicionamento, para você ficar ad eterno preso naquele mundo. Você entendeu? Ele quer um consumidor que fique lá 8, 10. Tem história de adolescente 14 horas por dia que fica nas redes sociais. Então é isso, a pessoa quer, ela se alimenta da energia dos consumidores, você entendeu? Ele quer que a pessoa fique totalmente plugada naquilo. A ideia é essa. E aí perde a questão básica da vida humana, que são as relações sociais, então aumentou muito a privação social, perde sono, privação de sono, né? Então perde a atenção, aumenta a questão da desatenção, a pessoa fica assim dependente, é um vício mesmo, né? Hoje em dia, sim, infelizmente,
Então a gente tem que cuidar. Claro, a questão da. E só lembrei agora que essa equipe foi. Eu não sei se eu citei para vocês esses dias, né? Mas esse pesquisador, ele falou no Roda Viva, foi muito legal a fala dele lá. E a equipe dele foi responsável assim por vários países que adotaram essa medida de não deixar celular na escola, né, em escola pública. Então, como isso é importante assim, né? Aí eu comecei a observar também como que a gente fica dragado por aquilo, é como se fosse isso mesmo, você é cooptado por aquilo e fica. Então, você vê o que que é o karma também, por exemplo, se você faz uma escolha, você faz uma compra, de repente começa a aparecer um monte de coisa correlacionada com aquilo que eles querem que você olhe, que eles acham que aquilo faz sentido para você e que você compre. Então, o mesmo o feed, né, que é infinito ali, você vai aparecer muitas coisas que não é o que você estava querendo, mas que eles querem que você fique preso ali naquela história. E você nunca sai, de repente você vai olhar, já foi meia hora, uma hora mexendo naquilo, né, que é o brain rot, né, que a pessoa fica com o cérebro podre mesmo, que não tem mais como olhar outras coisas. Isso é como é que eu vou dizer assim, uma intensificação de avidya e de samskaras, né? Eu acho. Eu acho que é muito importante as pessoas voltarem para o mundo real. E o mundo virtual é útil, igual nós estamos usando agora aqui. Igual a gente ouve palestra, né? Igual a gente estuda. Mas a gente perder a vida humana preciosa de encontrar pessoas, então pessoalmente estar junto, olhar no olho, né? Sentar para tomar um café junto, né? Fazer um bolo como fazia com a avó, passar uma tarde, você ver se conectar com os ritmos da natureza. A gente esquece de ver o sol nascer, o sol se pôr. É como se fosse, a gente fosse se tornando muito artificial. Nós somos seres muito estranhos, né? Muito virtual. Talvez a nossa geração, quem tem 40, 45, pegou esse começo, né, da internet, mas a galera que está com 20, 25 sofreu mais, que já foi direto assim para o mundo, esse universo totalmente virtual, né? É muito interessante esse livro, se você quiser dar uma olhada, acho que vale a pena também. Ele fala isso que nós estamos conversando aqui. Muito bem, Depois, Gabriel, pessoal. você passa o. Se você tiver o nome, passa lá no. Opa, eu mando. Eu Tá, mando. Aham, com certeza. Eu acho que vale a pena. obrigado. Então tá bem, pessoal. Vamos fazer mais uns instantes de silêncio e daí a gente faz a dedicação, então. Uma posição confortável, relaxa bem o corpo. Faça algumas respirações profundas. Lembre-se, deixar a sua mente relaxar, repousar. O método do pensar, contemplar e repousar. Pensar são os ensinamentos, o capítulo que nós lemos. Contemplar foram os exemplos que nós fomos trazendo, ilustrando. Agora o repousar, soltar. Nada mais a ser feito, apenas relaxe. Deixe sua mente repousar no momento presente.
deste silêncio, procure emanar quaisquer tipos de benefícios, quaisquer méritos que tenham sido reunidos nesse nosso encontro. Nós vamos dedicar para todos os seres em todas as direções. Aspire que todos os seres sejam felizes e que todos os seres sejam livres do sofrimento. Todos os seres se liberem das causas verdadeiras do sofrimento. Encontrem, reconheçam, pratiquem as causas verdadeiras da felicidade. E todos os seres se liberem das estruturas kármicas, da negatividade e a avidya, e manifestem lucidez de modo natural e todos os seres sejam verdadeiramente capazes de ajudar aos outros. Encontre nisso sua fonte de alegria e de energia. Muito bem, então vamos fazer a dedicação. Eu vou colocar aqui o texto. Compartilhar. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. A gente vai fazer a prece final para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça. Que a grande tradição do Abhadi Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Tritson Delsen possa florescer e permear os três reinos. Que a presença das três joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos três tempos. Eilon Cho Sundri Muje Zangling Sasun Chaba Droju Cho Sun Nam Wadam Midraudusun Gele Shu. Então, obrigado, pessoal. Boa noite. Tenha uma ótima semana. Boas práticas. Obrigado. Valeu da Obrigado. Boa presença, noite. da conversa. Muito bom. Obrigado. Boa Boa noite. noite. Obrigado.